Eu tenho imagens da vendedora Ana Cláudia, 45 anos de idade. Essa mulher que você vê na imagem. Gente, é o seguinte, é mais um caso de feminicídio na nossa região. Um caso absurdo. A Ana Cláudia, ela foi encontrada com perfurações de faca em várias partes do corpo. Onde é que ela estava? Na verdade, o corpo foi encontrado no acostamento da rodovia em Santa Cruz das Palmeiras, para vocês terem uma ideia. E o principal suspeito de ter matado a Ana Cláudia é o ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Ou seja, as histórias sempre se repetem, né? A mulher, ou o relacionamento não dá certo, eles se separam e muitas vezes o cara é possessivo, existe aquela coisa, né? De você é minha ou não é mais de ninguém e acaba cometendo esse tipo de crime. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, Jefferson Alvarenga, inclusive motorista de caminhão. Sabe o que aconteceu? Ele fugiu depois do corpo de Ana Cláudia ser encontrado. A história é a seguinte, ele ainda deixou uma carta para o patrão dele, né, para o chefe dele, dizendo o seguinte, olha, eu fiz uma coisa errada e eu preciso ir embora. O chefe dele olhou, viu aquilo, falou, mas o que ele fez que pode ter sido tão grave assim? Na hora, talvez o chefe, o empresário, né, o patrão dele, não teria entendido aquela carta daquela maneira. Mas aí, depois, com o decorrer das coisas, e a história foi tomando uma proporção grande, é aí que o patrão se tocou que o funcionário dele fez. Acabou matando a mulher. A mulher deixou uma filha, inclusive, de 14 anos de um outro relacionamento. É um absurdo isso, né, gente? Eu tenho uma reportagem, já vou trazer para o Cidade Alerta aqui no ar. Põe lá. Claudete conta como é perder a filha de uma forma tão cruel. Ela não merecia uma morte dessa, que ela não era uma pessoa má, ela era bondosa. Tudo isso aconteceu porque ele não aceitou a separação. Ana Cláudia voltava de carro de Descalvado para Porto Ferreira, cidade onde morava. Na estrada em Santa Cruz das Palmeiras, ela foi encontrada caída no acostamento com perfurações em várias partes do corpo. A mulher foi socorrida, mas morreu durante o trajeto até a Santa Casa de Pirassununga. O veículo de Ana Cláudia sumiu e esse homem é o principal suspeito de cometer o crime. O motorista de caminhão Jefferson Alvarenga, que desapareceu. De acordo com o boletim de ocorrência, Jefferson ligou para Ana Cláudia porque queria conversar. Ana Cláudia atendeu o pedido de Jefferson e saiu de carro para encontrá-lo em um posto de Porto Ferreira e não voltou mais. O irmão de Ana Cláudia procurou o patrão de Jefferson, que informou que recebeu uma ligação de Jefferson que disse o seguinte: vem buscar o caminhão que eu deixei no posto 6. Fiz uma e vou fugir. Jefferson é o ex-marido de Ana Cláudia e vinha fazendo ameaças porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele falava que ia matar o pai, a mãe, a filha dela. E que se não ficasse ela com ele, ele ia matar ela, que ela não ia ficar com ninguém. Ana Cláudia, de 45 anos, viveu com Jefferson, de 51 anos, durante um ano. E o relacionamento era conturbado. Ela registrou 2 boletins de ocorrência contra ele por agressão. Às vezes eles começavam a discutir, e ele ia por cima dela, ela também ia se defender, tudo, mas tinha agressão física entre os dois, sim. O relacionamento entre Ana Cláudia e Jefferson terminou há 2 semanas e a mulher tinha medida protetiva. Jefferson não podia se aproximar dela. Para o pai de Ana Cláudia, é um homem covarde. É a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Um homem canalha que não tem coragem de enfrentar um outro homem, vai descontar em mulher. Então eu acho que é muito difícil, né? Está sendo muito difícil para mim, minha mulher, para minha família inteira, né? Ana Cláudia trabalhava como vendedora antes de se relacionar com Jefferson e deixou uma filha de 14 anos do primeiro casamento, que durou 15 anos. Ela era tudo para mim, ela era minha companheira. Ela resolvia todos os problemas para mim. Ela fazia tudo, ela vinha aqui, me chamava, mãe, você precisa de alguma coisa. Então ela estava sempre presente na minha vida.
Eu vou sentir muita falta dela, porque ela vai me fazer muita falta. Vai ser muito difícil, muito difícil. Porque ela tá todo dia aqui fazendo as coisas para mim, para a mãe, para a filha, né? E ela que, às vezes, você precisava de uma coisa, de um médico, que eu tive infarto, eu tive 4, 5 infartos. E ela sempre corria comigo. Jefferson é da Bahia e a suspeita é que depois de matar Ana Cláudia, fugiu para lá. Eu espero que a justiça seja feita, que ele seja preso quanto mais breve possível e que, jogado num canto da delegacia da cadeia, esquecer que ele é um ser humano. Largar ele lá apodrecendo. Alguns pontos a considerar, né? Primeiro, a imagem desse homem. Não é possível que ele vai conseguir se esconder. Bom, se ele está com o carro dela, porque o carro, pelo visto, pelo que eu entendi da história, não está com ela, né? O carro desapareceu, né? Pode estar com ele, em algum local. Ele deve ter pego estrada, conforme ele disse no boletim de ocorrência, que avisou o patrão que ele fez uma besteira muito grande, então ele deu no pé. Para onde ele pode ter ido? Para algum local que ele tem amigo, parente? Enfim, está na nossa região. Se você tiver qualquer informação sobre esse homem, você tem que ligar para a polícia, mesmo que for uma desconfiança. Olha, vi ele num posto, vi ele na rodovia, vi ele em algum lugar, seja lá qual for. Acione a polícia. Fala que é uma denúncia de uma pessoa que matou a outra e que ele está fugindo, né, por enquanto, está fugindo, está escondido, né? Porque a gente não sabe também como é que a polícia se pediu ou não a prisão, a gente não teve essa informação ainda, né? Então a gente precisa, pelo menos que ele se apresente, de alguma maneira a polícia precisa chegar até ele. É o principal suspeito. Agora tem uma outra coisa que também vale aqui a gente colocar um ponto. Se eles brigavam e ela já tinha uma medida protetiva contra ele, ela não devia ter saído para encontrar com ele. Né, gente? Assim, se quisesse conversar, conversa de outra maneira. Ah, Pagliani, mas assim, então, às vezes pega a mulher numa fraqueza, às vezes o cara, não, eu preciso te encontrar, preciso te e tal, mas assim, nessa hora, se ele marcou em algum lugar que já é estranho, já tem que desconfiar. Se o cara já é violento, já tem que desconfiar. Se o cara já fez uma ameaça, já tem que desconfiar. Se tem a medida protetiva, aí não adianta virar agora e falar assim, olha, mas ele tinha medida protetiva, mas né, a medida protetiva não vale nada. Não, gente, nesse caso em específico, ela foi junto com ele e ela acabou facilitando com que ele matasse. Eu sei que é duro falar isso para a família, sabe? Não é o que a gente gostaria. E isso é o tipo de crime cruel, esse é o tipo de crime bárbaro. Mas ela não devia ter feito isso. Mas agora já foi. O que a gente vai fazer? A gente tem que prender esse cara. A gente tem que conseguir, com a sua audiência aí, né, com você me vendo, a gente denunciar esse cara para a polícia, porque até agora ele é o principal suspeito. Eu não tenho dúvida que é uma questão de horas para esse cara ser encontrado. Ele não vai conseguir viver a vida inteira dele se escondendo. Nós vamos acompanhar esse caso.